Evangelho, quinta-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Contemplou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dando prosseguimento à nossa meditação do primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, hoje ouvimos a narrativa do nascimento de João Batista e da sua circuncisão. E o texto termina de uma forma maravilhosa. O Filho veio para trazer ao seu Pai a cura de sua incredulidade. Mais uma vez o Senhor está concedendo uma bênção e uma graça extraordinária, ou melhor, mais uma vez o Senhor está confirmando o olhar de amor e revestindo de graça e misericórdia as relações mais basilares da nossa vida, as relações parentais, aquela da mãe com o filho, como vimos esses dias, e hoje a relação entre o filho e seu pai. Diz o texto, o padre vai pegar aqui, e todos diziam, espantados e maravilhados, pois o temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos. Que virá a ser este menino? Mas por que o temor se apoderou de todos esses vizinhos? Porque Zacarias, que fora, podemos dizer assim, punido, né? Ou seja, que recebeu sobre si um sinal para a sua conversão. Não nos esqueçamos que quando o arcanjo Gabriel anunciou que Santa Elizabeth estaria grávida de João Batista, Zacarias duvidou, perguntando, e como eu posso acreditar nisso? Pedindo um sinal, mas sobretudo não atribuindo à voz do anjo uma verdade declarada por Deus. E naquele momento ele se torna mudo até que advém o tempo do nascimento, até que advém o tempo de glorificar a Deus, para ser mais exato. Então a sua mudez, obviamente, depois de prestar um serviço no templo, dentro de uma área ou de uma parte do templo que era reservada aos sacerdotes, logo o povo de Deus compreendeu que o Senhor lhe havia lançado uma punição por conta de algum pecado, como a tradição antiga de Israel falava. E de repente, o nascimento de seu filho se torna sinal de misericórdia sobre a vida do Pai. Um filho que veio para retirar de cima, ou seja, retirar da história de seu pai a desgraça que se abatia. O filho que marca, em outras palavras, o tempo da graça de Deus na vida daquele pai. Em outras palavras ainda, o filho que vem para fazê-lo recuperar a fé e cantar a alegria de ser um homem de fé e testemunhar ao mundo que Deus é o Senhor. O filho que, no seio de sua mãe, encheu e completou o coração de Isabel do Espírito Santo,
de maneira que ele se tornou cheio do Espírito Santo por primeiro no seio de sua mãe, e então fez com que sua mãe exultasse no Espírito Santo. Ele que ao nascer torna-se na vida de seu pai sinal da misericórdia de Deus. De maneira que seu pai agora, por meio dessa bendita relação, pois toma nas mãos, dá à luz um filho e chama esse filho de João, que significa Deus é misericordioso. Vocês estão percebendo que ao declarar o nome de seu filho, isso nós falamos quando comentamos a respeito de São José, era o homem que dava o nome ao filho, né? E, ao mesmo tempo, assim como São José transmite a Jesus a genealogia do rei Davi, ou seja, a história de São José, e toda a genealogia da família vem transmitida para o filho quando o pai lhe dá o nome. Então toda a herança bendita da casa de Davi vem transmitida a Cristo. Da mesma forma, toda a herança de Zacarias vem transmitida a João. E era normal que se desse o nome que fosse de um dos pais ou avós, mas Deus quis que a Jesus fosse dado o nome de Jesus, Deus salva. E quis que a João fosse dado o nome João, Deus é misericordioso. Dessa forma se marcava que daquele momento aquele filho traria sobre si o sinal da graça de Deus. Assim como Jesus recebe a herança da casa de Davi, da linhagem de Abraão, e a santifica, salvando toda a humanidade, cumprindo a promessa feita pelo Senhor, também João Batista recebe sobre si a história de seu pai. E ao tomar nas mãos seu filho, aquela herança marcada por uma fé vacilante encontra o seu fim, pois Deus abençoa e concede a sua misericórdia a Zacarias, e essa misericórdia que se realiza sobre Zacarias, sendo ele a primeiríssima testemunha miraculada pela misericórdia de Deus que será anunciada em João Batista, ele é a primeira testemunha dessa misericórdia. Seu filho cantará ao mundo como voz o chamado à misericórdia. Endireitai os caminhos, aplainai as estradas, convertei-vos, pois o Senhor está próximo e veio para nos salvar. Seu filho será o canto de misericórdia, o precursor, aquele que preparará a vinda do Messias. Suas palavras anunciarão a misericórdia de Deus e levarão muitos homens à conversão, a começar por seu pai, ele foi o primeiro. Que lindo, né, meus irmãos? É tão comovente pensar a beleza da relação entre esse pai e seu filho, essa graça que o Senhor quer realizar por meio de João em favor de toda a humanidade, mas que começa ali, no coração de Zacarias. Ali, sobre a história de Zacarias. Uma geração marcada pela incredulidade que agora Deus abençoa e reveste com a sua misericórdia, concede a plenitude do Espírito Santo, que gera e que promove a obra de misericórdia de Deus e a livra da incredulidade. É assim, João, a voz que clama no deserto, a voz de misericórdia de Deus, Yohanan, a misericórdia de Deus, chamava os homens para que se purificassem da sua incredulidade e esperassem a vinda do Senhor. E todo o texto do Evangelho de hoje é a narrativa desse belíssimo episódio, do nascimento, da alegria dos vizinhos. Versículo 58, os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulava com sua misericórdia e com ela se alegraram. Então aqui, mais uma vez, o núcleo da família
né, sendo marcados, parentes e vizinhos, ou seja, aqueles que estão próximos, que estão acompanhando, que estão dentro da história deles, veem e se alegram pela misericórdia de Deus. E aquele menino será chamado Misericórdia de Deus. 8 dias depois, quando ele é apresentado por seu pai. Então, Lucas, ao mesmo tempo, faz esse movimento do recolhimento da família, do recolhimento da casa de Israel, os parentes e os vizinhos, à universalidade dos homens, aquele que vai anunciar o tempo da graça de Deus a toda a humanidade. Então, esse caráter universal do anúncio da salvação e do acontecimento salvífico é uma marca muito forte em todo o Evangelho de Lucas. E também aqui ele aparece para a gente de uma forma delicada e, sobretudo, mostrando a beleza desses vínculos, dos vínculos familiares, dos vínculos naturais, que Deus tem uma estima e uma atenção muito grande. Veja, meu irmão e minha irmã, como o nascimento do seu filho, o nascimento da sua filha, é um grande sinal da misericórdia de Deus por ti. São centenas e milhares dos casos em que os filhos ajudaram os pais a voltarem para junto de Deus. Por diversas razões. Não só porque no tempo do catecismo, como muitas vezes acontece, as crianças voltam a se aproximar das coisas de Deus e os pais acabam tendo um novo despertar da sensibilidade de fé e ali se aproximam, mas quantos outros, por causa de tantas outras razões, como por exemplo uma enfermidade, acabam se aproximando do Senhor e depois é pelas mãos dos pequeninos que vão redescobrindo a fé. Quantos pais e mães eu já acompanhei que, buscando Deus no momento de dor de seus filhos, conheceram a misericórdia e a consolação do Senhor, que lhes veio de maneira inusitada, vamos colocar assim, porque tantas vezes perdemos essa sensibilidade de não esperar, né? De não esperar dentro de uma relação desse tipo um sinal da graça de Deus. Então, de maneira inusitada, receberam de seus filhos um sopro de esperança e um ânimo para combaterem aquele momento tão difícil do convalescimento. E esse foi um grande sinal de Deus na vida deles. A gente às vezes tem conosco essa ideia de que as gerações que estão sempre à nossa frente são aquelas que têm o que nos dizer, de maneira que um pequenino teria muito pouco a dizer para as gerações que vêm à frente dele. Mas Deus escolhe falar conosco pelo caminho que convém ao seu coração. E veja que nesse momento, João Batista, ele é acontecimento de Deus na vida do seu pai, porque não foi antes nem depois, foi no momento em que o Zacarias entrega o nome de seu filho, ou seja, que o toma, digamos assim, né? Seguindo o modelo de Israel antigo. É o ato em que o pai assume a paternidade de seu filho. Né? Porque naquele momento ali, onde João, diante desse gesto de Zacarias, é muito passivo, ele está sendo assumido, né? É uma atitude passiva. Mas ali, João se torna nas mãos do Senhor um sinal completo do acontecimento da graça de Deus. O que mostra o que mostra para a gente que o Senhor realmente reveste com a sua graça. João não precisou fazer absolutamente nada para seu pai exultar e recolher toda a misericórdia de Deus preparada e disposta por ele durante esse tempo de penitência, do silêncio, da mudez que ele viveu. Ele precisou simplesmente existir.
se a gente quer olhar desse modo. O que significa dizer que Deus já o amava tanto e de tal forma que o amor presente na vida de João era transbordante em favor de Zacarias. Seu filho, seu pai, ou melhor, Deus Pai lhe entregou, meu irmão, minha irmã, o filho que você tem, para que a sua vida possa ser transbordante do amor de Deus. Tomá-lo nos braços é tomar consigo a certeza de um amor infinito do Senhor por ti. E em cada momento da sua vida, em que porventura parecer difícil cuidar da sua família, recorda-te desse Evangelho. Se o Senhor lhe entregou aquele que Ele amou desde toda a eternidade, por quem Ele está disposto a entregar a plenitude do Espírito Santo, porque ao sermos batizados, recebemos também a plenitude do Espírito Santo. Então o Senhor Deus Onipotente tem esse propósito para o seu Filho, como Ele fez acontecer na vida de João Batista. Então tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que Ele quer também derramar toda a plenitude do Espírito Santo, que é misericórdia, em teu favor, como pai dessa família, como mãe dessa família. Ele não quer te deixar fora disso, vamos colocar assim. Assim como você ama e quer todo o bem do mundo para o seu filho, Deus já tem por ele todo o bem do mundo reservado. E Ele olha por você e também tem todo o bem necessário para que você caminhe nesse mundo e não abandone seu filho, mas permaneça amando, e amando um ao outro, entrem juntos no céu. Guarda contigo essa certeza e vamos agradecer ao Senhor por essa verdade que nos é anunciada por meio do Evangelho hoje, como um chamado de reconciliação. Você presente na vida do seu filho e você, filho, presente na vida do seu pai, é para ser um anúncio da misericórdia de Deus. Estão percebendo? Qual vai ser o grande momento desse Natal? Fazer aquela passagem interior, se precisar, vai procurar o sacerdote, aproveita para fazer a confissão, prepara o teu coração, mas não se esqueça que Deus te fez filho do seu pai. Deus te entregou esse filho, Deus te entregou essa filha, Deus te fez filho de sua mãe, para você ser um acontecimento da misericórdia de Deus na vida dele. Não foi um privilégio de João Batista e Zacarias viverem essa experiência. Eles foram para nós o testemunho daquela experiência que Deus quer fazer em nossas vidas. Não apenas uma vez no dia do nascimento, mas todas as vezes em que precisarmos renascer em Cristo, porque pelas idas e vindas da vida, por conta de nossos pecados e de nossas faltas, perdemos o vigor da vida eterna. E se agora, não pelo nascimento para esse mundo, mas pelo nascimento da ressurreição espiritual, nós vamos ser na vida do outro sinal de misericórdia. Então, esse Natal, para vocês, é essa grande ocasião que Deus preparou e está preparando com tanto carinho e que coloca agora não apenas a palavra de Deus, mas também à disposição do sacramento, para que nesse Natal sua visita, querido filho, querida filha, à casa de seu pai e de sua mãe, seja um anúncio da misericórdia de Deus. E para que você, querido pai, querida mãe, ao receber o seu filho nos braços nesse Natal, possa alegrar-se, cantando: a misericórdia de Deus venceu em meu coração. A misericórdia de Deus me restituiu a voz. A misericórdia de Deus me colocou outra vez de pé diante dos homens para proclamar: meu Deus é bom. Minha família a Ele pertence.
Não deixe, querido pai, querida mãe, que escape essa grande ocasião, porque hoje o Evangelho nos foi entregue para que nós possamos cantar e exultar essa alegria em família. E a nossa família possa ser para o mundo um sinal de que o Senhor tem feito grandes coisas e fará realidades ainda maiores e mais belas, porque o anúncio da misericórdia de Deus é universal, é para salvar a todos e não apenas alguns. O teu Senhor te espera e vai ser uma alegria para todos nós ver a misericórdia ser cantada no seio da sua família durante esse Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de São Zacarias, de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.